Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Estamos aqui, os pastores, tentando fazer a conexão ao vivo, e a gente é jovem, já deixamos de ser jovens, então a gente pela mais aqui para funcionar. Então nós vamos fazer uma transmissão hoje pelo Facebook, o YouTube a gente não está conseguindo conectar ali, talvez algum problema. Mas o importante é que estamos aqui, você que está presente aqui, boa noite, que Deus abençoe muito sua vida. Cremos que vamos ter um momento aqui de conhecimento, de podermos realmente aprender mais, porque conhecer a Deus é aprender a palavra. Então acho que esse é o nosso objetivo como cristão, conhecer mais a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos começar fazendo uma oração para que Deus nos abençoe nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor possa nos abençoar, cuidar de nós, que sejamos, Pai, nesta noite, instrumentos do Senhor, Pai, nesse momento em que a gente crê que precisamos, Senhor Deus, buscar o Senhor, e que o Senhor está neste lugar. Nós queremos declarar que a Tua graça é suficiente para nós, e que o Senhor fale, Pai, também aos que estão em casa, no nosso grupo ali, e que nós possamos nessa noite agradar o Senhor, alegrar seu coração, fazer o Senhor conhecido, através realmente desse tempo que estamos separando para servir ao Senhor. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui presente, presencialmente. Obrigado, Senhor Deus, por quem está também nos assistindo no Facebook, e que nós possamos, Pai, ter um tempo de aprendizado da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar a FD, a gente já falou semana passada a ideia do curso, e nós queremos fazer uma menção aqui, o pastor Juliano, o pastor Otônio e a pastora Débora estiveram com os irmãos ali de Miranda, no velório do pastor Juliano, que fez todo esse material da FD, implantou em várias igrejas aqui no Mato Grosso do Sul, e ele faleceu de Covid. Nós queremos honrar a vida dele, lembrar da importância, e nós como cristãos, a gente deixa mesmo um legado, amém, irmãos? E é um legado que ele deixou para nós de ensino da palavra, e sabemos que ele está no melhor lugar que poderia estar, que é nos braços do Pai. Estamos orando pela família, pela pastora Gi, e o pastor Eutônio e a pastora Débora estiveram hoje lá. E a gente vai começar o módulo 5, pode passar o slide. Espero que o pessoal de casa que está assistindo no Facebook possa ter acesso ao slide. A gente também está aprendendo aqui a fazer essa transmissão ao vivo, mas se não tiver acesso, a gente vai passar no grupo o slide. O módulo 5, por que módulo 5? A gente não está começando pelo módulo 1. O módulo 5 ele é um curso livre, e os módulos de 1 a 4 é para quem está entrando na igreja, é um trilho da resgate. Então, se você não é batizado, você vai começar pelo módulo 1, depois o 2, o 3, o 4, aí você pode fazer o módulo 5. Para que a pessoa entre nesse trilho, ela vai ficar 30 semanas, e o curso de bibliologia é mais ou menos 22 semanas. Então, provavelmente, no ano que vem, essa pessoa que começar no módulo 1, ela pode fazer bibliologia o ano que vem. E assim a gente vai lançando os módulos 6, 7 e 8. Então, você está aqui, creio, já tem uma certa experiência de vida cristã, já está na caminhada. E esse curso, nós vamos começar a aula 2 hoje. O pastor já está em Gênesis, pastor? O senhor está com pressa, hein? A gente vai estudar, na verdade, bibliologia é um panorama bíblico. Eu queria que você entendesse a ideia desse curso, para que você pudesse aproveitar ele melhor. A bibliologia, na verdade, a gente não consegue estudar 3 livros em 45 minutos da Bíblia, porque o conteúdo de cada livro da Bíblia é imensurável, a gente não consegue fazer isso. Mas a ideia é que a gente dê um certo roteiro, e você vai entender mais ou menos, com uma visão panorâmica, o que o livro de Gênesis está passando, o que o livro de Êxodo, o que o livro de Levítico está querendo te dizer neste dia de hoje. A primeira aula, então, é Gênesis, Êxodo e Levítico. E nós vamos dar um panorama geral de cada livro, para quando você ler esse livro na sua casa, você decidir, vou ler o livro de Gênesis, você entender um pouco melhor a estrutura desse livro, e o que cada livro da Bíblia está trazendo como mensagem do Pai para nós, porque Deus se revela através da palavra dele. Existem 2 livros, não sei se você já ouviu falar sobre isso. A Bíblia, que é inspirada por Deus, e o segundo livro é a revelação de Deus na natureza. Deus ele se revela através das coisas que Ele criou. Então, a Bíblia não é
uma explicação científica somente. Ela também tem explicações científicas, mas a Bíblia é a palavra de Deus que quer explicar quem Ele é e qual a vontade dele para a nossa vida. Nem tudo, cientificamente, você vai encontrar respostas na Bíblia. Mas, se você ler o segundo livro, que é a criação de Deus, que Ele deixou para nós, olhem, né? Um dia faz declaração para outro dia, né? E a criação fala de Deus. E toda a descoberta científica, ela está dentro desse segundo livro. As pessoas estão descobrindo através da natureza, através do que Deus permitiu. A vacina, por exemplo, uma vacina, ela é pesquisada na natureza, e a natureza foi deixada por Deus para que a gente o conhecesse. Então, Deus se revela através da Bíblia, a sua revelação é escrita, e se revela através da natureza, e se revelou em Cristo Jesus. É isso que nós cremos. Jesus é o Filho de Deus encarnado. Então, se você quer conhecer a Deus, olha para Jesus Cristo, porque Ele encarnou, Ele é um Deus entre nós. Gênesis, então, pode passar para o próximo slide. O nome Gênese, no hebraico, outra coisa importante que você vai ver quando você receber o seu e-book, é que o Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. A primeira parte da Bíblia é uma parte que fala sobre a história do povo de Israel. Então, a língua original do Velho Testamento é hebraico e aramaico, a língua que Jesus falava, a língua dos israelitas. E o Novo Testamento foi escrito em grego, porque na época do primeiro século, né, a língua mais falada era o grego, chamado grego koiné. Então era a língua, pela helenização, pela valorização da cultura grega. A Bíblia foi escrita no Novo Testamento em grego. E é interessante que 300 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande pede para que o Velho Testamento fosse inteiro traduzido para grego. Você já ouviu falar de Alexandre o Grande, que conquistou, né, grande parte ali da África, foi até a Ásia. Então, Alexandre, ele pediu ali essa tradução, e a gente chama de Septuaginta. LXX em romano. Septuaginta é uma reunião de 6 sábios judeus de cada tribo de Israel, 72 pessoas, se reuniram, pegaram o Velho Testamento, que estava em aramaico e hebraico, e traduziram para o grego. Então, nós temos, né, originalmente, no primeiro século, todo o Velho Testamento traduzido para o grego, e o Novo Testamento foi se escrevendo na língua grega. Então, o nome original de Gênesis é Bereshit. A primeira frase ali no versículo 1 do capítulo 1 do versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis fala: Bereshit bara Elohim. O que ele quer dizer aqui? Deus criou, no princípio Deus criou. A língua original, e na Septuaginta, a versão grega, deu o nome de Gênesis, porque Gênesis quer dizer origem. Já Bereshit quer dizer criação, né? Deus criou no princípio, né? A palavra Bereshit o judeu ele costuma usar a primeira frase que se escreve do livro, é o título do livro. Então, como começa Bereshit bara Elohim, o nome judaico é Bereshit. Então, se você for falar qual é o nome de Gênesis no hebraico, é Bereshit. E a autoria foi escrita por Moisés, né? Quer dizer, no hebraico vem do hebraico Moshe, que é retirado das águas, e alguns biblistas afirmam que não há garantia de que Moisés tenha sido o escritor, apesar que nós sabemos que a tradição, pode passar o slide, a ratificação da autoria pela tradição judaica diz que foi Moisés. E outra ratificação importante para nós que somos cristãos é o próprio Jesus. Jesus se mencionou várias vezes, o Pentateuco, Gênesis, e ele fala, principalmente lá em Marcos 10 e Mateus 19, ele fala que Moisés escreveu isso em Gênesis. Então, se Jesus é a palavra de Deus viva, e ele diz que quem escreveu foi Moisés, não tem dúvida nenhuma que o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, foi Moisés. Até porque Moisés foi preparado no Egito, ele recebeu uma educação e ele escreveu ali durante a peregrinação do Egito. Durante aqueles 40 anos que o povo ficou no deserto, que uma geração inteira morreu, foi o tempo em que Moisés começou a escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Foi a primeira porção da Bíblia entregue para Josué. Se você vê o capítulo 1 de Josué, ele fala assim: olha, receba aqui agora isso como herança, o livro, para você seguir essa orientação escrita. A primeira pessoa que recebeu a Bíblia escrita, que Deus resolveu falar a língua dos homens, através de Moisés, foi Josué. E ele fala lá em Josué 8, 1:8, seja forte e corajoso e não se desvie desse livro da lei. Até aquela época, 1450 anos atrás,
nascimento de Jesus, ou seja, 3.450 anos atrás, Moisés passa para Josué 5 livros para que ele deixasse a tradição oral. O que é a tradição oral? A Bíblia era passada de pai para filho, de filho para filho, não tinha nada escrito, Moisés foi a primeira pessoa. Então a Bíblia, a Torá, o Pentateuco, tem mais ou menos 3.500 anos de idade. Gênesis, eu vou falar um pouquinho de D.A. Carson aqui, que pode passar, ele é um teólogo formado em Cambridge, ele também faz parte do ministério do pastor John Piper. Ele é um estudioso do Velho Testamento. Ele diz o seguinte: a maioria dos relatos trata de períodos muito anteriores à invenção da escrita, 3.500 anos atrás. Nem a escrita era organizada nessa época, apesar de entender, né, que Gênesis ele ainda não tem uma comprovação histórica, mas ele é história. E ela procura, de alguma forma, se você for ver o livro de Gênesis, está organizado. Moisés organizou a criação, a escolha de Abraão. E assim a gente vai vendo, pode passar no próprio esboço. Tem vários esboços no livro de Gênesis. Esse esboço é um esboço que eu acho interessante, porque ele foca os personagens bíblicos. Se você quer aprender a ler e entender Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco, lembrando que Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia. Se você for colocar em ordem cronológica, o primeiro livro da Bíblia é Jó. Jó ele foi escrito na época dos patriarcas, na época de Abraão, antes de Moisés. Então, se a gente fosse organizar, né, o livro de Jó seria o primeiro livro da Bíblia, cronologicamente. Primeiro Jó, depois o Pentateuco, depois Salmos. Por quê? Salmos é uma coletânea também de vários poemas, e um deles é de Moisés. Isso quer dizer que Salmos é da época do Pentateuco. Então, a gente pode dizer que é Jó, os 5 livros, depois vem Salmos, depois entra Josué. Essa é mais ou menos a ordem cronológica do Velho Testamento. Mas olha que interessante, leia Gênesis e procure os principais personagens. O primeiro personagem é Deus, porque criou todas as coisas. Você vai ver a criação, Deus agindo, criando todas as coisas. Deus é o Criador. Depois vem Adão, que é a criação do homem. Então o personagem principal, logo depois de Deus, o Espírito Santo que pairava sobre as águas, né, que estava ali, vem Adão. Depois tem a história de Noé, que é a destruição, né, da raça humana, mas que salva a família de Noé. E depois você pode lembrar da Torre de Babel, que é um caso importante, onde a língua do povo é confundida, e daí vem Abraão, que é um dos personagens mais importantes também de Gênesis. Por quê? Porque o chamado de Abraão envolve abençoar todas as nações da terra. Isso quer dizer que quando Deus escolhe Abraão em Gênesis, ele pensa em mim, pensa em você. Deus já prevê que 3.500 anos depois estaríamos sendo escolhidos, né, como povo de Deus, todas as nações seriam abençoadas em Abraão. Depois vem Isaac e Jacó, que são filhos, né, o filho da promessa. Isaac foi o filho da promessa. E vem também Jacó e depois José, que está no Egito. O Gênesis termina, né, no capítulo 50 com a morte de José do Egito, né, que foi vendido pelos irmãos. Então, uma forma interessante para você ler Gênesis é você ler a vida dos personagens principais desse livro. O propósito de Gênesis é relatar, de maneira sintetizada, essa história, desde a criação de Deus se revelando até, né, o povo de Israel escravo no Egito, onde ele permaneceu 400 anos. Quando começa Êxodo, nós já temos 400 anos de que fala que a serpente será inimiga da mulher, né? Não está ali. Esse versículo é chave também, porque muitos dizem que é o proto-evangelho. É importante, porque Jesus fala que o seu descendente vai ser inimigo do descendente da serpente. Ele vai pisar a sua cabeça e a serpente vai morder o seu calcanhar. Muitos teólogos dizem que esse versículo já fala de Jesus. Como também quando o homem sai do paraíso e Deus também sacrifica um animal para que eles fossem vestidos, né? Esse sacrifício de sangue para vestir o pecado do homem também aponta para Jesus. É outro versículo importante. Mas eu estou destacando aqui, né, Gênesis, no caso 1:26, que fala também: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É muito importante esse versículo de Gênesis 1:26, porque ele diz que Deus formou o homem como ele é. Se você tem alguma dúvida de como é Deus, entenda que você é semelhante a Ele. Deus tem olhos, né? Deus tem ouvidos, Ele é espírito, mas Ele colocou essa forma no ser humano. Nós somos semelhantes a Deus, e Deus deu autoridade e domínio sobre a criação, exceto sobre um outro homem, mas o pecado desvirtuou tudo isso. Estão comigo até aqui, gente? Essa ideia de Gênesis, entender esse contexto é muito importante. Qual que é a teologia
ou seja, o estudo de Deus, como Deus é visto, né, e entendido, no caso, em Gênesis. Primeiro, a teologia de Gênesis, ou seja, o que Gênesis fala sobre Deus, né? Deus, logia, estudo. O que Gênesis fala sobre Deus? Fala que Ele é o Deus criador e soberano sobre todas as coisas. O Deus El Shaddai, o Deus Elohim, esse era o Deus da criação. A palavra trindade, não sei se você sabia disso, mas a palavra trindade não aparece em nenhum texto da Bíblia. Essa palavra, que é Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não está escrita em nenhum verso da Bíblia. Mas ela aparece, né, várias vezes de forma bem clara, o que é um Deus Trino. Né? E em Gênesis, o capítulo 1, 2 e 3 revela a trindade. Olha que interessante. Por quê? Fala que no princípio quem criou? Deus. Então, Deus Pai Criador, ele está no versículo 1. Depois fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então você vê Deus, o Espírito Santo, e no versículo 3 ele diz, e haja luz, que é o Logos de Deus. Quando nós entendemos que Jesus é o Logos de Deus, então nós entendemos que a Trindade estava presente na criação. Deus criando todas as coisas, o Espírito Santo estava na presença daquele local, e Jesus era o agente da criação como Logos de Deus. Então a Trindade aparece em Gênesis, logo no começo. O Deus presente também envolvido na criação. Deus se envolve na criação dele, ele acha e ele diz, isso é bom. Deus criou todas as coisas e era bom. Deus criou o homem e colocou num ambiente bom. O pastor tem falado muito sobre o ambiente, a importância do ambiente da glória de Deus. Você esteja no ambiente. Como que Deus criou o homem? Criou do pó da terra, soprou o fôlego da vida, o ruá de Deus. E o que ele faz? Coloca o homem num jardim. Então Deus entende, Deus não coloca o homem no deserto, Deus coloca o homem no jardim, num ambiente confortável, bonito. Eu tenho certeza que quando você vai para Bonito, você vai para ter uma certa paz. Estou errado? A gente não vai procurar praia? Por quê? Porque a natureza de Deus, é o shalom dele, está na criação. Então nós entendemos isso. E o Deus presente está envolvido também com o cosmos, né? Na criação de todas as coisas, e o caráter e a pessoalidade de Deus. Pode passar. Deus, em Gênesis, ele é singular, inigualável. Né? Deus ele está interessado no bem-estar do homem. Tanto é que quando o homem peca, ele pergunta, onde você está? O que aconteceu? Né? Deus sabia, mas ele tem interesse de estar com o ser humano. A base do desenvolvimento teológico de Gênesis está no chamado de Abraão. Esse personagem é muito importante, como eu disse. Por quê? Porque Deus, na verdade, através do chamado de Abraão, ele já promete, né, que a salvação vai ser para todas as nações. Então Deus se mantém sempre fiel à sua revelação. O problema é que há muita desobediência, né, e alguns desvios atrasam o cumprimento da promessa. Mas Deus nunca deixa de fazer a sua promessa. Quais são as promessas de Gênesis? O que a teologia, né, mostra em Gênesis? Primeiro, que ele receberia uma terra, a terra prometida. Ele chama Abraão, vai para a terra, deixa a sua parentela e vai para a terra que eu te mostrei. Ele vai ser pai de uma grande nação, apesar de ser velho, ele falou, você vai ser pai. E depois, realmente, Abraão tem o seu filho. Fala sobre o relacionamento com Deus e uma aliança. Deus estabelece uma aliança e ele não quebra as suas alianças. Amém, meus irmãos? É muito importante, o que Deus prometeu para Abraão, ele cumpriu até a vinda de Jesus e até nós. E todas as nações serão abençoadas, né, que se estende para todos os povos. Nós estamos chegando aí na cristologia de Gênesis. Gênesis também mostra Jesus. Nós precisamos entender, pode passar, que Jesus é a chave hermenêutica bíblica. O que é isso? Quem é advogado sabe que a hermenêutica é, na verdade, uma interpretação de um texto. Então, quando você estuda hermenêutica, você vai interpretar o texto. Para você começar qualquer interpretação do texto, você deve usar Jesus, a pessoa de Cristo, como a chave para começar. Se você não entender isso, você que também quer fazer uma exegese, que é você se aprofundar no texto, você tem que buscar Jesus, porque Jesus é o Logos de Deus. Amém, meus irmãos? Jesus, ele está em tudo. Se você ler Gênesis, você vai encontrar Jesus ali. Quando que nós encontramos isso? Né? Em Adão, nós fomos mortos, o pecado entrou no mundo, mas em Cristo nós fomos salvos. Por um homem entrou o pecado, e por um homem, Jesus, que é Deus, também veio a salvação. Então, quando se fala nessas pessoas, nós lembramos de Jesus. O sacrifício do cordeiro apresentado por Abel em Gênesis já é um indicativo de que Jesus seria o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo.
Olha como essa história aponta para Cristo, né? Melquisedeque tipificava o sacerdócio de Cristo. Se você ler lá em Hebreus, está dizendo que Jesus é o sumo sacerdote, nosso grande sumo sacerdote. Melquisedeque era o sacerdote do Deus vivo, em Gênesis. Ele representa Jesus. Outro caso que mostra Jesus em Gênesis é você ver o caso da obediência de Abraão, quando ele ofereceu o seu filho. Deus não amou o mundo que ofereceu Jesus? Então Abraão oferece Isaque. Mas se você ler a história, Isaque morreu? Não. Isaque, quando Abraão foi fazer ali o sacrifício, Deus fala para Abraão, e tem um cordeiro ali, não é verdade? Aquele cordeiro ali, ele substitui Isaque. Abraão faz o sacrifício e o filho dele não morre. É um sacrifício substituto, como Jesus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, substituiu eu e você na cruz. Interessante pensar, né? Nessa tipologia, né? Da cristologia. Pode passar. Estamos terminando o primeiro livro, né? Gênesis apresenta Jesus então como Logos divino, né? O agente da criação. Logos vem do grego palavra. Meus irmãos, para o grego, o Logos é todo o cosmos. Tudo que existe vai se criando. E João fala no capítulo 1, versículo de 1 a 3, ele fala o quê? Que no princípio era o Logos. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Então João, ele testifica que Jesus estava na criação. E ele era a palavra criadora. Quando um grego ouve isso, ele entende que Jesus, Deus, se tornou homem. Porque ele fala, e o verbo, e o Logos se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, a Gênesis apresenta Jesus como esse Logos de Deus. Vamos para Êxodo. Estamos indo bem, né? A ideia é a gente ser rápido. Você vai receber hoje, né, um e-book com todos os detalhes, né, algumas informações a mais para você ler também, estudar, ter uma leitura diária. Você vai ter até um set list aí para você ouvir algumas músicas, para abençoar o seu coração, porque a gente crê que esse ensinamento da palavra deve gerar em você algo novo. Amém, meus irmãos? Afinal de contas, antes da criação, a terra era sem forma e vazia. A terra era um caos. Antes da criação, não existia nada. E Deus começa a criar a natureza, Deus começa a fazer a separação, a luz. Deus cria o ser humano. Deus, ele é especialista em transformar caos em ordem. Amém, meus irmãos? Então, Gênesis quer dizer isso para você também. Deus pode gerar vida em você, mesmo nesse momento que estamos vivendo. Êxodo, já o segundo livro de autoria também de Moisés, como eu disse, no hebraico é Shemô. Por quê? A primeira frase hebraica de Êxodo é, e ele é Shemô, que se você ler ali, esses são os nomes de quem veio de Canaã para o Egito. É assim que começa Êxodo. Então, para o judeu, o nome de Êxodo é número, ou seja, Shemô. Nomes, desculpa, né? Nomes, quer dizer Shemô. Esses são os nomes, assim que começou o livro. Já na Septuaginta, em grego, Êxodo quer dizer saída. Então, Êxodo é uma palavra grega. Vocês estão comigo, meus irmãos? A diferença entre o nome hebraico, né, que é quando começa o livro, ele pega uma letra, né, uma palavra ali, no caso nomes, Shemô, e quando foram fazer a tradução para o grego, deram o nome de Êxodo, que quer dizer saída, e a autoria também de Moisés. E olha o que Carson fala sobre isso. Hoje, mais do que nunca, os especialistas em crítica bíblica reconhecem a ação determinante de Moisés na Constituição de Israel e no corpo bíblico de Êxodo. Não há dúvidas que Moisés, no caso, escreveu Êxodo. Pode passar. Carson fala que Êxodo não menciona a pessoa responsável por dar ao livro sua forma atual, embora quase não haja nenhum indício interno que indique a data ou a época que o livro foi escrito. Isso não é muito certo. A gente não sabe exatamente o tempo e a data. Não tem fatos históricos que mostrem que um povo ficou escravo no Egito, mas tem algumas evidências, e aí a Bíblia se torna algo histórico. É assim que funciona. Um esboço, por exemplo, sobre o livro de Êxodo, a gente pode separar os primeiros 2 capítulos, os israelitas no Egito. É uma forma de você entender a leitura de Êxodo. Depois, do 3 ao 15, a libertação do Egito, que vem as 10 pragas. Você lembra dessa história? Moisés vem, aparece,
ele vai ali e enfrenta Faraó com o irmão dele, com Arão, né? E ele enfrenta os feiticeiros do Egito, as pragas vêm. Ali a vitória, né? Porque os primogênitos são mortos do Egito e daí eles são libertos. Essa história começa e vai até o capítulo 18, quando o Faraó desiste e liberta o povo de Israel, e eles vão para o deserto, né? Mais uma vez o deserto na vida dos filhos de Deus. Deus sempre leva os seus filhos para o deserto, porque Ele quer que que nós o adoremos no deserto, na solitude do deserto. Ele quer você só para Ele. E às vezes você está num momento de dificuldade, solidão, não esqueça disso. Você também está sendo chamado por Deus, né, para ter comunhão com Ele. Deus sempre faz isso, e depois Ele vai restaurando, né? Daí vem o estabelecimento da aliança, né, com Moisés, a lei, né, ali no Sinai. Depois vem as instruções da construção do santuário, que era o tabernáculo. A aliança é quebrada, depois renovada, porque o povo faz o bezerro de ouro. Vocês lembram dessa história? Então assim a gente vai entendendo esse capítulo de Êxodo. E depois vem a construção do tabernáculo. O tabernáculo foi algo que representava que Deus estava no meio do povo. O tabernáculo era essa presença de Deus no meio do povo. Qual que é o propósito do livro de Êxodo? Descrever como Deus libertou Israel da servidão do Egito, rumo a uma terra que emana leite e mel. Essa é o propósito de Êxodo, de descrever que Deus libertou Israel. A perícope-chave aí do livro, no caso de Êxodo, está lá no capítulo 6, de 3 a 5. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Aqui no hebraico você vai achar El Shaddai. Então, para Abraão, para Isaque e para Jacó, Deus se revelou como El Shaddai. Aí ele fala, mas pelo meu nome, o Senhor, ou seja, Yahvé, as letras impronunciáveis, as 4 letras, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitam como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Essa perícope, esses 3 versículos são muito importantes, porque Deus vai se revelando. Para Moisés, meus irmãos, quando ele aparece na sarça ardente, ele se revela como Deus Yahvé, como o Deus único. Essa foi a aparição diferente de Abraão, diferente de Isaque. Deus se apresenta como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Deus vai se revelando a partir de cada livro da Bíblia. Deus se mostra mais presente e perto do ser humano. Essa é a ideia, né? Alguns fatores importantes aí que impossibilitam a data, né, exata do livro de Êxodo. Primeiro, que o período histórico que se presume ao 2º milênio antes de Cristo, né? Então é uma história há 4.000 anos atrás. Muito difícil de você ter informações verídicas e certas sobre 4.000 anos atrás. Mas o livro de Êxodo carece de referências históricas, já que foi escrito no deserto. E não se descobriu, além da Bíblia, nenhum documento, né, que comprove que esse povo esteve no Egito, como eu já disse. Mas o que acontece? Alguns faraós, algumas dinastias, elas batem, por exemplo, os 7 anos de fome. Algumas coisas aconteceram, né? Existem alguns achados arqueológicos que o dilúvio aconteceu, que também aconteceram outras situações que são ditas, né, nos livros aí, do Êxodo, né, do Pentateuco. Qual que é a teologia de Deus? Vocês estão entendendo que o estudo está indo na mesma linha, cada livro? Né? A gente fala um pouquinho do histórico de cada livro, depois mostra a teologia do livro, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que Carson, que é esse teólogo, né, que trabalha com o John Piper, ele fala sobre a questão da teologia. Primeiro, Êxodo mostra uma espiritualidade relacional que visa conhecer a Deus por meio da experiência pessoal. Deus se revela para Moisés. Então Deus quer se revelar ao ser humano. Então Deus quer se relacionar. Êxodo ensina isso. Também ensina que estabelece um relacionamento próximo e duradouro com o seu povo por meio da lei. Deus dá a lei, o mandamento. Moisés já deixa um legado para Josué. Então Deus quer fazer para si um povo. Deus quer fazer para si uma família. E ele vai se revelando em Êxodo. Êxodo mostra isso. Pode passar. Também diz que a importância da obediência em seguir os preceitos do Senhor. Deus dá uma lei e o povo tinha que obedecer essa lei. Deus quer que a gente viva de uma forma santa e reta. Amém, meus irmãos? Porque Deus é santo. Ele quer que o seu povo viva em santidade. A santidade de Deus não tolera a impureza imoral nem a idolatria. E ele fala o quê? Não tenhais outros deuses além de mim. O que Deus quer dizer com isso? Que ele quer exclusividade. Você sabia que um dos legados do judaísmo
para a época, né, que nasceu o judaísmo, é que todos os povos eram politeístas. Todos os povos daquela época adoravam vários deuses, o deus Sol, o deus Lua. Aí no Egito, né, tinha também lá, né, o deus Sol deles e os índios. Então, assim, cada entidade era adorada. Já o judaísmo, Deus se apresenta como ele sendo o único Deus. O judaísmo é a primeira religião monoteísta da história, que nós herdamos isso no cristianismo, né? Só existe um Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o nosso Deus. Então isso vem de herança, né? E Cristo no Êxodo, né? O que Cristo aparece no Êxodo? Primeiro, ele é o Cordeiro Pascal. Não é feito o sacrifício do Cordeiro ali na saída do Egito, não tem que colocar o sangue no umbral das portas. Então ali o anjo da morte passaria, quem tivesse com aquele sangue, ele ia ter a salvação. Certo, meus irmãos? Quando Deus mostra um cordeiro sendo sacrificado e o sangue dele remindo, né, e dando salvação, esse episódio, há 3.500 anos atrás, aponta para Cristo. Isso é um tipo de Cristo. Então Jesus já estava ali no Êxodo. Um dia não era mais necessário isso. O maná, o pão que veio do céu para o sustento físico, também é um tipo de Cristo, porque Jesus, ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. Ele fala, no deserto o povo recebia o maná, mas eu sou o pão da vida. Então, o maná também é uma tipologia. O tabernáculo é também um exemplo de Cristo, porque o tabernáculo é a presença de Deus no povo, tabernacular é estar presente. E Jesus é o Deus Emanuel, ele é o Deus presente. Então, quando você lê no livro de Êxodo e fala sobre tabernáculo, está apontando para Cristo. A gente acredita e crê na teologia e na cristologia dessas figuras. E também, para encerrar o livro aí de Êxodo, né, o próprio Moisés, meus irmãos, é o maior exemplo de tipo de Cristo da Bíblia. Não existe nenhum personagem que aponta mais para Jesus do que Moisés, o grande Moisés. Porque Moisés, ele foi escolhido por Deus para libertar o povo escravo do Egito e levar para a terra prometida. Então Deus escolhe Moisés, um homem, para fazer isso. E Jesus, ele é o escolhido de Deus para tirar o ser humano do império das trevas, da escravidão do pecado e transportar para o reino da sua luz. A nossa a vida eterna é a Canaã dos judeus. Eles acreditaram ali, aquilo foi a aliança deles. Quem acreditou que Deus estava conduzindo ele para Canaã, recebeu a salvação. E nós acreditamos assim. Então o livro do Êxodo apresenta Jesus como Cordeiro Pascal. Essa é o que Êxodo ensina a respeito disso. Olha o que João fala no mesmo capítulo, né? No dia seguinte viu João Batista a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Êxodo aponta para Cristo. Agora vamos para Levítico, o último livro de hoje. Está indo bem, gente? Está cansativo ou não? Está corrido, né? Você já pensou quase terminando o Pentateuco em 45 minutos, né, pastor? Falei que eu ia dar conta aí. Levítico já é um texto que ele é um pouco mais difícil de se ler, porque ele fala de muitas leis. Eu não me lembro de ver, pastor, eu leio Levítico, fui muito edificado. As pessoas não gostam de ler Levítico, porque Levítico tem muita lei, muita forma e procedimento para o judeu, é muito de tradição judaica, né? Da tradição deles, né? O nome, que é o Aikra, na verdade, ele chamou. Se você ler o livro de Levítico, vai começar com essa frase, ele chamou. Então, no grego, né, depois da Septuaginta, o nome Levítico surgiu, que é Evitikon Biblion, ou seja, o livro dos levitas. E tem esse objetivo, ensinar o ritual religioso do judeu através da tribo de Levi. Se você lembrar bem, Moisés e Arão eram da tribo de Levi, eles eram levitas, o pai dele era da tribo de Levi. E a autoria também, segundo, né, a tradição judaica, é Moisés também o autor, né? E Jesus fala também lá em Mateus, pode passar o slide? Em Mateus 19 e Marcos 10, Jesus fala também sobre Levítico e cita Moisés. E a data, 1450 a.C., o mesmo período ali de escravidão e a libertação do povo. Vamos falar um pouquinho do esboço, né, do livro de Levítico. Fala, até o capítulo 6, fala sobre as ofertas, como isso funcionava, cada um trazendo as leis sobre as ofertas até o versículo 7.
Como se consagra um sacerdote? Eles não tinham essa instituição religiosa, ela foi dada no deserto através de Levítico. Então o livro de Levítico é a constituição religiosa de Israel. É como nasceu o sacerdócio. Como ele tem que ser, quem tem que ser, da tribo de Levi, qual a característica, qual que é até a roupa dele, até detalhes da roupa, Deus passa para Moisés. Depois fala que um Deus santo requer um povo purificado, fala sobre leis de purificação, porque aquele povo andava no deserto, precisava de higiene, de cuidar dessas coisas, de ser puro, e isso aponta para a purificação. Um dia de expiação de pecados, né? Todos tinham que sacrificar uma primícia, um animal, para ser perdoados. Essa é a lei até hoje para o judeu, porque eles não aceitam, né, Jesus como o Cordeiro Santo definitivo, né? Aí vem diversas leis, até o 22, as festas solenes, né, que são 3 festas, né, que comemoram a saída do Egito, a Páscoa, o Pentecostes e depois a festa dos tabernáculos. São 3 festas importantes, que elas são instituídas também no livro de Levítico. E mais instruções e admoestações também. Qual que é o propósito? Vamos passar para o propósito do livro de Levítico. Orientar o povo de Deus por meio das leis a viverem uma vida santa, porque Deus é santo. A santidade pessoal é um destaque de Levítico, é importante que a gente faça isso. E a expiação de pecados por meio de sacrifícios. E a expiação anual por todo ano, né? Uma vez por ano as pessoas tinham que levar um sacrifício. No caso, um bezerro, né? Mas sabia que se uma família era pobre, ela podia também levar pombinhas, né, como sacrifício? O versículo-chave de Levítico é: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus, por isso sejam santos, porque eu sou santo. Então esse é um versículo-chave, existem outros, mas a gente está destacando isso. Qual que é a teologia que a gente encontra em Levítico? Levítico, ele revela, o estudo de Deus desse livro, uma ênfase no relacionamento entre Israel e o Deus Santo. Então Levítico quer dizer esse estabelecimento de como aquele povo iria se relacionar com Deus. Quais as regras para isso? Deus estabelece em Levítico. Deus promoveu os sacrifícios como um meio de graça para auxiliar nesse relacionamento, como o Catecismo Maior de Westminster diz na pergunta 34. Né? De que forma eram feitos, né, os sacrifícios? Eles dizem que o sacrifício é um meio de alcançar a graça de Deus. Uma tabela aqui para você entender, né? Se você ler o capítulo 1, ele vai falar sobre sacrifício, vai falar sobre a função dos sacerdotes quando tem o sacrifício, que é um caminho para Deus, para o perdão, e é como você deve se aproximar de Deus. Então, se você fizer isso, se o judeu fizesse isso, ele ia ter os pecados perdoados, a salvação dele. E depois, no capítulo 11, vem a lei sobre a vida, que é uma forma de se caminhar com Deus santo, como viver em santidade. Então, Deus estabelece para os israelitas um padrão de santificação. Então, Levítico fala sobre salvação, que é o sacrifício do cordeiro, né, dos cordeiros, e fala sobre santificação, a caminhada do povo. Como nós hoje também temos que buscar santificação, nossa caminhada, e temos a salvação em Cristo. A cristologia do livro de Levítico, né? Como funciona, como foi administrado o pacto da graça no Velho Testamento, lá em Levítico, né? O pacto da graça foi administrado no Velho Testamento por promessas, profecias e sacrifícios pela circuncisão, pela Páscoa e por outros símbolos. Todas essas regras levavam a pessoa ao perdão de Deus. É assim que funcionava no Velho Testamento. Você tinha que fazer esses atos aí. Todos os quais tipificaram Cristo. Cristo está nas profecias, Cristo é o sacrifício, Cristo é a nossa circuncisão no coração, e assim por diante. Então a graça está ali no livro de Levítico, e é a forma como a gente também naquele tempo era para edificar os eleitos da fé, e o Messias também era prometido. Tem aqui algo interessante, uma outra tabela que eu queria mostrar para vocês, que é a cristologia, né? E Jesus como essa chave hermenêutica da Bíblia, como eu falei. Quando eles faziam um holocausto, era um animal sem defeito e um sacrifício constante, porque Cristo foi perfeito e perfeito até a cruz. Então, o holocausto de Cristo simboliza esse animal sem defeito. Manjares, né, que também eram sacrifícios que eles tinham que oferecer, cereais, gratidão. Cristo entregou-se a Deus e por isso temos comunhão e paz com Deus. O boi ou o bode ou até as pombas sem defeito, para o pecado ser isento, Cristo é a nossa oferta pelos nossos pecados. É assim que funciona.
E a culpa, né? O carneiro sem defeito, ou seja, você tem que trazer alguém sem mácula, sem ruga, algo perfeito. Cristo levou a nossa culpa, Ele nos substituiu e Ele foi perfeito até a morte de cruz. Chegamos aí ao final da aula de hoje, lembrando que Levítico apresenta Jesus como grande sumo sacerdote. E Hebreus fala que, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservamos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, é o que diz Hebreus 4, 14 e 15. Então, Levítico, ele aponta para o sacerdócio de Cristo. E é importante entender que nós também somos povo santo, sacerdócio de Deus. Nós somos feitos sacerdotes. A ideia desse curso, meus irmãos, é a gente estar fazendo esse breve resumo, né, de 3 em 3 livros. E nós concluímos hoje, então, né, os primeiros 3 livros, Gênesis, Êxodo e Levítico, apontando para a teologia, para Cristo. E você, quando lê esse livro, você vai ler um texto, lembre, né, desses detalhes. Esse material todo vai estar disponibilizado para você no grupo, para você ter acesso ao e-book, para você ler com mais calma também durante a semana, uma meditação. Porque a ideia que nós temos aqui é que você medite na palavra de Deus e que seja abençoado com essa leitura. Eu espero que a gente tenha conseguido aí transmitir também pelo Facebook. A gente estava com algumas dificuldades. E deu tudo certo, pastor? Então, que Deus abençoe a todos. A gente tem que tomar cuidado com os horários, né? Temos aí o toque de recolher 9 horas. E a ideia é que possamos realmente estar começando certinho às 19h30 semana que vem. Mas eu queria louvar a Deus pela presença de vocês aqui, né? É um privilégio poder estar presencialmente, né, meus irmãos, estudando a Bíblia. E também temos aí muitas pessoas, né? Estamos com quase 60 pessoas inscritas no curso. Mais pessoas vão se inscrever. E a ideia da bibliologia é esse panorama bíblico que você vai ter de todos os livros da Bíblia. Que Deus abençoe você nessa noite. Nós vamos estar encerrando com uma oração. E nos vemos na próxima semana, na próxima quinta, estudando, né, os livros seguintes aí, né, os próximos 2 livros do Pentateuco, Números e Deuteronômio, e o livro de Josué. Esse vai ser a nossa próxima aula da semana que vem, tá bom? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque cada palavra da Bíblia nos faz lembrar de Cristo. Nós te agradecemos porque o fim da lei, a finalidade da lei é Jesus. Nada foi escrito, Pai, sem que Jesus estivesse presente, porque Ele é o Logos do Senhor, Ele é a palavra de Deus. Que realmente a gente possa entender e procurar sempre Jesus, Pai, no meio do texto, onde Jesus está ali, o que Ele tem para nós, o que a graça de Cristo pode fazer por nós a cada leitura da Bíblia. E que o Senhor possa nos dar graça nessa jornada que começamos hoje, e também nos cursos durante o domingo, Pai, dos módulos ali da FD. Nos abençoa, Pai. Obrigado pela vida do pastor Otônio, do pastor Samir, pela vida do Rogério, Pai, que é o diretor da FD. Nós lembramos aqui também da família, Senhor Deus, do pastor Juliano. Pedimos que o Senhor alcance, Pai, com a Tua consolação, Espírito Santo, essa família lá em Miranda, por essa perda, Senhor Deus, que entristeceu tanto o coração de quem era amigo do Juliano, Pai. Perdoa, Senhor Deus, nós, Pai, ficamos tristes, apesar de saber que Ele está no melhor lugar, Pai, porque nós sentimos falta das pessoas, mas nós sabemos que o Juliano está, Pai, nos Teus braços. Mas enquanto isso, Pai, nos ajuda, Pai, e abençoa a família, console os pastores amigos, os que estavam próximos dele. Obrigado pelo legado que Ele nos deixou, através da FD, através dessa importância, Pai, de aprendermos a Tua palavra. Nós te louvamos pela vida do pastor Juliano. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Obrigado pela presença de todos. Nós estamos encerrando a transmissão aí no Facebook. Deus abençoe vocês.